Fala aí, meu gatinho, fala aí, minha gatinha. Bora, tudo certo, tudo lindo, tudo ok contigo? Vamos fazer então a nossa Ultra Mega Hyper Master Power Beta Plus Top das Galáxias, nossa revisão de informática para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tchê, né? Então a gente vai desenrolar aqui com vocês algumas questõezinhas. Já adianto para Vossa Majestade, Vossa Senhoria, que o material está aqui na descrição, beleza? Clica aqui, baixa o materialzinho, vai ter um tchutchucão, vai ter uma tchutchucona com vocês no chat aí também, para mandar para você o link para você baixar esse material. Bom, esse material são as minhas apostas, né? Eu pensei em montar um mini simuladinho, trazer para vocês aqui umas 15 questõezinhas lá, né, do que eu acredito, mas eu falei, não, acho que eu vou jogar mais questões para eu ter uma margem de erro. Então eu joguei aí 25, 26 questões para a gente estar trabalhando aqui, tá? Considerando então a Fundatec, o que ela mais tem cobrado nos últimos concursos, nas últimas provas, é o que eu tenho apresentado para vocês nesses materiais, claro, priorizando as questões da banca, beleza? Você que está me assistindo pela plataforma, tamo junto, muito obrigado aí. E você que tá me vendo pelo YouTube, pô, se inscreva no meu canal. Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas eu tô aqui. Então, clica ali, se inscreve, já curta, já comenta aí também para eu saber de onde você tá falando. E fala comigo, como é que tá o coração? Como é que tá o coração para esse concurso, para essa prova? Você já tá ansioso, já tá nervoso, já tá nervosa, ou tá de boa? Tá sossegado, né? É sempre assim, galera. No finalzinho eu quero bater um papo com vocês aqui. Mas vamos então começar a nossa resolução de questões? Vamos lá? Então eu separei aqui várias questões separadas por tópicos, né? Organizei aqui várias questõezinhas separadas por assuntos. A primeira questãozinha é questão de sistema operacional. Vamos comigo que o primeiro item, a primeira questão diz assim, ó. No Windows 10, em sua configuração padrão, o Windows Defender Firewall é um software de firewall integrado ao sistema operacional que permite que o usuário criptografe volumes inteiros do sistema operacional, protegendo contra ameaças de roubo ou exposição de dispositivos perdidos, roubados ou desativados inadequadamente. O Windows Defender Firewall é um software de firewall integrado que protege contra sites e aplicativos de phishing, malwares e contra o download de arquivos potencialmente mal intencionados. Isso aqui também é função do antivírus, né? Permite que criptografe, isso aqui é o BitLocker, a banca pode falar sobre o BitLocker. Aqui ela está falando sobre o antivírus, não é isso? Possibilita acessar o sistema operacional usando reconhecimento facial e impressão digital. Isso aqui é o Windows Hello, que é o método de inicialização de sessão de usuário. Controla qual tráfego de rede é permitido ou impedido de passar para um computador ou toda a rede. Bom, essa é a função de firewall. Ela juntou dois tópicos numa questão só, segurança da informação e sistema operacional. Então, nesse caso, o Defender, ferramenta de proteção completa. Sim, o Windows Defender, o Windows Defender, ele é sim uma solução completa. Ele é antivírus, firewall, ele permite fazer várias operações de segurança e proteção. Mas quando ela fala Windows Defender Firewall, então ela quer especificamente o cara de gestão da rede. Se ela falar simplesmente Windows Defender, sim, ele poderia ser antivírus, essa alternativa letra B estaria correta. Mas quando ela fala Windows Defender Firewall, está especificando exatamente a função de gestão de rede. Então, gabarito letra D, mantém o sistema operacional atualizado com as versões mais recentes. Então, aqui mantemos o gabarito letra D. Questãozinha número 2. No Windows 10, quando um dispositivo Plug and Play é conectado ao computador, o que acontece? Alternativa letra A diz que um Plug and Play é identificado pelo sistema operacional que busca em seu banco de dados de driver do dispositivo o drive apropriado para esse dispositivo. É isso aí, meu Deus, minha delícia. Quando a gente trabalha com a tecnologia Plug and Play, basta conectar, plugar, começar a operação que o sistema automaticamente identifica e instala para a gente. Ele busca primeiramente no banco de dados, ou seja, ele faz uma verificação no seu computador para ver se encontra aquele drive. Não encontrou? Ele pode buscar na internet, sabia? Então, o Plug and Play, quando você espeta, conecta, pluga uma impressora, ele também pode buscar na internet programa para funcionamento daquela impressora, que a gente chama de
drive, né? E não confunda drive, que é o hardware, com driver, né? Que é o software nesse caso. Então, driver, beleza? São coisas diferentes. Não reconhece o dispositivo, a letra B fala, porque esse sistema operacional não aceita plug and play, tá de brincadeira. Não reconhece o dispositivo porque o Windows 10 é instalado pelo fabricante do computador configurado somente para dispositivos desse equipamento. Não, pode funcionar para diversas marcas e fabricantes. Solicita ao usuário que cadastre o número de interrupções, né, se é o sistema preemptivo, enfim, aqui é bem avançado. Solicita através do banco de dados de fornecedor de dispositivo o drive apropriado para que o usuário tenha condição de fazer manualmente a instalação. Caso não dê certo a instalação automática, aí sim aparece na tela lá, ó, não deu certo, se vira aí. Aí o usuário busca, né, pega no site, pega de um CD, enfim, né, o usuário se vira para poder instalar aquele drive. Legal? Então uma questãozinha sobre plug and play, uma questãozinha legal. Enfim, como tem muito assunto, a gente vai trabalhando algumas coisas aqui, fazendo uma revisãozinha junto com vocês, tá? Questãozinha 3 diz que no Windows 10, para alternar entre os aplicativos abertos na área de trabalho, pode-se utilizar o atalho Shift Tab, Ctrl ESC. O Ctrl ESC ele é legal, quer ver? Ó, vou apertar aqui para aparecer na tela. Ah, não aparece aqui, né? Enfim, o Ctrl ESC é legal, pode cair em prova. Ele abre o menu iniciar. Menu iniciar. Ele é legal. ESC Tab cancela a operação. Ctrl Tab e Alt Tab. Aqui a gente tem duas funções possíveis de ser utilizadas, né? O Alt Tab e o Ctrl Tab. O Ctrl Tab, não vai aparecer, né? Mas geralmente o Ctrl Tab é para você navegar entre as guias, entre as abas que estão abertas de um programa, por exemplo, do navegador de internet. Você pode apertar Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, que ele vai navegar entre as guias, as abas abertas, certo? Então a tecla Ctrl junto com o Tab é para navegar entre abas. Então aqui é para navegar entre abas abertas. E o Alt Tab, que foi o que sobrou aqui, é o nosso gabarito. O Alt Tab é para você abrir ali as várias janelas do seu aplicativo. A tecla Windows Tab também funciona, tá? A tecla Windows mais Tab, ela também funciona. E ela vai abrir o Visão de Tarefas. Visão de Tarefas. O Visão de Tarefas é para você executar ali várias áreas de trabalho ou você ver miniaturas de todas as janelas que estão abertas, beleza? Então vocês estão percebendo que eu estou indo um pouquinho mais rápido do que o convencional, do que o normal, né? Porque o nosso objetivo é passarmos pela maior quantidade de questões possível, é uma mega revisão. Então a gente vai ver rapidamente os temas, os tópicos, os assuntos. Então a gente bate aqui um monte de coisa interessante, um monte de coisa legal. Então geralmente a tecla Tab é para você trocar, alternar coisas, seja entre as janelas abertas, Windows Tab e Alt Tab, ou Ctrl Tab, basicamente ali pelo menu, a navegação de abas, né? Aí o Ctrl ESC, menu iniciar. Fechou? Questãozinha número 4 vem assim pra gente, ó. Sobre o sistema operacional Linux, analise as assertivas abaixo, assinalando verdadeiro se verdadeiro e F se falso. O principal objetivo do GNU, que é o GNU Linux, é ser software livre. O projeto GNU é software livre, né? Isso aqui, beleza. Possui uma vantagem social, permitindo que os usuários cooperem em uma vantagem ética, respeitando a liberdade dos usuários. É o projeto GNU, descrito bonitinho, bonitinho, bonitinho aqui. Claro, se você quiser fazer ali uma contribuição, seja financeira ou social, você também pode contribuir para com o projeto. Próxima afirmativa, o Linux é um software privado fechado. Não, a gente acabou de ver que ele é um software livre, código-fonte aberto, que contém inúmeras evoluções, permitindo que usuários cadastrem uma base cada licença. Nada a ver esse final aqui. O Windows é software fechado, né? Então, verdadeiro e falso, a gente já tem aqui duas opções, ó, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. A biblioteca GNU usa um tipo especial de copyleft chamado de licença geral pública menor, que é a LGPL.
Little General Public License, a LGPL, ou simplesmente General Public License, GPL, que são nomenclaturas para software livre, tá? São apenas nomenclaturas, não precisa se preocupar com isso. Que dá permissão para ligar software privado, software privativo a essa biblioteca. Beleza, você tem a possibilidade sim de sincronizar sistemas privados junto com softwares livres, né? Você só não pode falar que é teu, sair por aí cantando aqui no Paraná, não sei como é que é no Rio Grande do Sul, né? Mas aqui no Paraná a gente fala cantando de galo, fica cantando de galo, né? Ou seja, não dá pra você ficar falando que é seu, por mais que você sincronize ali, utilize e tal. É isso aí. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão 4, gabarito letra C. E aqui a gente bate um pouco de Linux com um pouco de General Public License, software livre, software proprietário. Questão 5 na sequência. Em um sistema operacional Linux, o comando pwd. Aqui também, ó, só para dizer para você que comandos caem, né? O comando pwd, ele é para mostrar para você o caminho onde você se encontra, porque você sabe que a gente consegue navegar no Linux através de pastas, diretórios, que a gente chama, né? Ou a gente também consegue trabalhar no Linux através de códigos. E muitas vezes você está lá, código, 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 você fica perdido. Você não sabe onde que está no Linux. Você foi por tanto lugar, clicou em tantos lugares, digitou tanto código que você já nem sabe mais onde você está. Aí o que você pode fazer aqui? Apertar o comando pwd. O comando pwd e dar um enter, ele mostra para você o diretório, o caminho completo onde você está. Minhas imagens, barras, meus nudes, barra professor de informática, barra RAN e tal. Então você vai ali ter certinho o caminho percorrido. Só não pode confundir com PSWD. O comando PSWD é para você gerenciar suas senhas. Então, PSWD, gerenciar senhas. Exibe uma lista de usuários ativos, é o comando ls, tudo minúsculo. Lista arquivos e diretórios também, para trabalhar com lista, ls. Alterar a senha, PSWD. Exibe o nome do caminho do diretório corrente, ou seja, vai exibir exatamente o caminho completo. Mostra o calendário, esquece, gabarito letra D. Questãozinha 6. Na criptografia tal, a mesma chave é usada tanto para cifrar quanto para descriptografar os dados. Poxa, nessa altura do campeonato, prova já daqui um dia. Você sabe que quando eu trabalho com o processo de criptografia, se eu tenho uma única chave, um único mecanismo criptográfico para cifrar e decifrar, ou seja, essa chave aqui, ela criptografa e descriptografa, ela tranca e ela abre, é a mesma chave para os dois processos. Esse é um processo simétrico ou assimétrico? Simétrico, né? Onde nós temos apenas uma chave. Simétrico. Então vamos lá, na criptografia simétrica, a mesma chave é usada tanto para criptografar quanto para descriptografar os dados. Já na criptografia tal, são utilizados pares de chaves. Qual o modelo que eu utilizo pares de chaves? Assimétrica. Pô, Rani, aí ficou fácil, né? Simétrica e assimétrica, letra D. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a criptografia simétrica, eu posso criar cópias dessa chave? Posso. Por exemplo, aqui na Honeypassos, uma vez eu fiz um contrato metadinho, metadinho. 50, 50, 50-50, igual fala, né? Então, eu fui lá no pastor, no juiz lá e falei, ó, sim, aceita essa safadeza, essa cachorrada aí, né? Tô brincando. Aí eu fui lá e fiz 50-50, né? Aí, de repente, aqui na empresa, na Honeypassos, eu criei eu criei uma criptografia. Aí a dona Onça chega e fala assim, meu querido, ó, 50, 50, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa chave, vou quebrar ela no meio? Não dá. Eu faço uma cópia. Nas empresas é assim que funciona. Na criptografia simétrica podem ser criadas cópias, mas as cópias ficam só em poder dos responsáveis. Não pode ser uma vazada, ela não é pública, ela não é aberta, né? Então ela não pode ser compartilhada livremente, mas ela pode ser criada, ela pode ser duplicada e compartilhada, sim, ela pode ser copiada e compartilhada, mas não de forma pública, como acontece com o sistema assimétrico. Já na criptografia assimétrica, a gente deve lembrar da pública e da privada, e é aquela regra, eu estou mandando para você um documento criptografado e quero garantir confidencialidade na assimetria.
Ou seja, duas chaves eu estou escrevendo e mandando para você. O que eu faço? Eu uso a sua pública e mando para você. Você, somente apenas você, tem a privada para poder abrir, né? Então você pode abrir a criptografia garantindo assim a confidencialidade. Então no sistema assimétrico, a pública criptografa e a privada descriptografa, né? Então vale lembrar disso aqui na hora da prova. É chamada também de criptografia de chave pública, né? A criptografia assimétrica, ela é também chamada de chave pública. Certo? E a questão gabarito letra D. O item 7, ó, com base nos conceitos de segurança da informação, analise as assertivas abaixo assinalando V se verdadeiro e F se falso. Questãozinha 7, primeira afirmativa, diz assim, ó. Definimos um ataque de brute force, força bruta, em criptografia, como um ataque que tenta todas as combinações possíveis de uma chave até encontrar a correta, ou, claro, até o sistema travar e não disponibilizar mais opções de teste. Você já percebeu que quando você tentou acessar o banco, você digitou várias vezes o código, o comando lá, e ele bloqueou o acesso, ele permitiu só 3 vezes, depois disso ele bloqueou? Por quê? Procedimento de proteção e segurança, ele adiciona essa regra, essa lógica de 3 tentativas, 5 tentativas, justamente para prevenir contra o força bruta, o brute force. Então ele vai, você digitou 2, 3 vezes errado, ele bloqueia o acesso ali. Porque senão a pessoa vai tentando todas as combinações possíveis e invade o seu banco, né? Então, realmente o ataque de força bruta ele vai tentando várias combinações, seja para descobrir senha, seja em criptografia, seja em qualquer área a que ele for empregado. Ele vai tentando várias combinações, ele é chamado de busca exaustiva pela chave, tentativas e erros. Busca exaustiva pela chave, tentativa e erro. Brute force, força bruta, busca exaustiva pela chave, tentativas e erros, beleza? Segunda afirmativa, diz que o certificado digital verifica a identidade de um remetente e de um remetente e garante a integridade das mensagens. O certificado digital, a assinatura digital, garante o quê? Confidencialidade. Tá correto eu falar isso? Não, mas eu posso dizer confiabilidade e conformidade. Lembra da pegadinha? Confidencialidade não. Confidencialidade é só criptografia. Simetria, assimetria. Beleza? Mas a assinatura digital e a certificação digital, sim, me concedem, me garante a autenticidade e a integridade. Lembra da minha tabelinha? Simetria, assimetria, certifica, assinatura, cecia e AIA. Ou seja, integridade e autenticidade, confidencialidade, integridade, autenticidade, confidencialidade. Então esses são os processos estabelecidos de forma geral. Por que de forma geral? Porque a simetria também pode estabelecer autenticidade, só quando existe apenas 2 pessoas no processo. Ou seja, eu e Dona Onça somos as únicas pessoas do mundo que temos as chaves, né? Uma cópia lá. Se não foi ela, foi eu, ou seja, garantimos assim a comunicação. Só eu e ela que conseguimos comunicar, porque só nós dois temos as chaves. Se eu recebo algo, foi ela que mandou. Se ela recebe, foi eu que mandei. Então assim, a gente garante a autenticidade, mas a banca tem que falar. Para garantia de autenticidade tem que ser necessariamente 2 pessoas, ou seja, 2 entidades, 2 elementos apenas. Não podem ter várias pessoas envolvidas no processo. O processo assimétrico, certificação e assinatura, estabelecem esses outros e a questão fala disso, né? O certificado digital verifica a identidade, ou seja, a autenticidade de um remetente e garante a integridade também. Integridade e autenticidade? Sim. Além disso, garante também a confiabilidade e a conformidade. Confiabilidade, conformidade. Terceira, um hash criptográfico não garante integridade dos dados. Opa,
um hash criptográfico não garante integridade dos dados, o hash é para a garantia de integridade, né? Então, verdadeiro, verdadeiro e falso, a gente já tem o gabarito. Mas vamos para a última afirmação. Vulnerabilidade é a medida de segurança implementada para proteger os dados de uma aplicação. Vale lembrar que existem diferenças, né, entre vulnerabilidade e ameaça. Pô, vulnerabilidade é uma medida de segurança? Não, vulnerabilidades são ações que um usuário pode executar, né, ou que ferramentas podem deixar acontecer. Então, vulnerabilidades e ameaças são coisas diferentes. Agora, medidas de proteção e segurança são ferramentas, programas, práticas de ataque, são outras coisas. Vulnerabilidade e ameaça são fragilidades, não são medidas de segurança, são fragilidades. Falsa, e tem a diferença entre vulnerabilidade e ameaça. Vale lembrar disso também. Então, gabarito letra E, só confirmando aí. Questãozinha 8. Sobre o firewall, analise as assertivas abaixo e assinale verdadeiro se verdadeiro e F se falsa. Poxa, se vir uma de firewall, eu vou ficar feliz, hein? Porque veio duas aí de questão de firewall pra vocês, né? A função básica do firewall em um servidor é bloquear o acesso a portas que não estão em uso, evitando assim a exposição de serviços vulneráveis ou que não devem receber conexões por parte da internet. Qual é o objetivo do firewall? Bloquear as ações, né? A entrada e a saída, inclusive as ações de porta. Trabalhando no TCP, no UDP, essa altura do campeonato, você sabe, né? Que existe porta TCP, porta UDP. O DNS, por exemplo, o DNS trabalha com a porta UDP, né? O HTTP, HTTPS trabalha com a porta TCP. Então tem protocolos que trabalham com a porta UDP, com a porta TCP. E se essas portas não estão em uso e até inclusive se vir configurado de fábrica, o firewall pode bloquear. Um grande exemplo de porta bloqueada de fábrica são portas dos protocolos de acesso remoto, por exemplo, do Telnet e do SSH. Geralmente, quando você vai fazer um acesso remoto, aparece uma mensagem do firewall. Você tem que permitir habilitar o uso dessa porta. Beleza? Então, sim, ele vai agir ali para proteção do computador, agindo ali, por exemplo, com as portas, né? Não é somente apenas, mas sim ele consegue agir nas portas para premunir o seu sistema. Então, gabarito verdadeiro. Segunda afirmação diz pra gente que o firewall é responsável por analisar todos os pacotes que chegam, decidindo o que deve passar e o que fica retido através de um conjunto de regras definida. Seja o stateless, o stateful, firewall da próxima geração, independentemente do tipo do firewall, seu objetivo é a avaliação de pacotes, né? Existe o stateless, que é o cara que avalia um por um de forma individual, né? Ele não faz o estado de sessão. Agora, o stateless determina um estado de conexão, um estado de sessão, que facilita ali um pouco mais as operações, né? E também traz um pouquinho mais de segurança. Então, verdadeiro, verdadeiro, a gente já tem o gabarito, né? As possibilidades aqui da questão 8. Verdadeiro, verdadeiro, letra C. A última afirmativa. O firewall, por padrão, mantém todas as portas abertas. É necessário configurar quais devem ser fechadas. O firewall, por padrão, mantém todas as portas abertas. Acabei de falar para você que ele já vem de fábrica com algumas portinhas ali fechadas, né? Aí você precisa, em alguns cenários específicos, lá habilitar, disponibilizar, permitir que as portas sejam abertas. Beleza? Então, garantimos a letra C. Questãozinha 9. Relacione as colunas aí. Associando os tipos de malwares às suas respectivas características, o ransomware, keylogger, rootkit, botnet, spyware. O que você achou do meu The Books on the Table? Rede de computadores infectados, controlados remotamente. Quando eu tenho uma rede completa de computadores, todos os dispositivos ali estão de certa forma contaminados e sendo controlados. É o bot que permite o controle remoto. E agora, quando eu tenho uma rede inteira, uma network, né, uma rede inteira, eu tenho a botnet. Então, a questãozinha 9, a primeira afirmação é o item 4. Se é o item 4, olha aí, ó, já temos aí 33% de chance. Oculta sua presença e mantém acesso privilegiado ao sistema. Quem age de forma
avançada com poder administrativo no Linux, aqui a gente chama o poder administrativo de root. Quem é esse cara que tem super poder, super privilégio para se esconder pragas? E não só isso, mas ele pode instalar malwares, lembra do rootkit? Ele pode instalar pragas maliciosas, ele pode instalar coisas ruins no seu computador, ele pode danificar o funcionamento de algumas coisas na sua máquina, né? Então 4343 a gente já tem aí 50% de chance. Captura informações pessoais e hábitos de navegação. Poxa, esse cara aqui, exemplo escrachado, né? Questãozinha 5, spyware. Mas tem que tomar o cuidado no seguinte, por quê? Porque o keylogger também é um cara responsável por captura de dados. Só que o keylogger não é relacionado à navegação, mas basicamente relacionado ao uso do teclado, ao keyboard. A esse cara aqui, ó, a esse dispositivo físico bonitinho aqui. Então, se você está usando o keyboard, ele pode bloquear, capturar o que você está escrevendo no seu teclado. Esse é o keylogger. Agora, o spyware, de forma geral, ele monitora, ele controla ali a sua vida, suas operações de forma mais ampla, né? Então, aqui é o 5, elemento 5, 4, 3, 5, a gente tem o gabarito. Aqui seria o 1, que é criptografa arquivos exigindo pagamento para descriptografar, Hansware, clássico do Hansware, né? E registra teclas digitadas, aqui ó, digitadas no teclado, aí aqui é o keylogger. Só para garantir, 43512 é o gabarito, a sequência correta, show de bola essa questão aqui. Agora sobre redes de computadores, relacione a coluna 1 à coluna 2. Associando as topologias de rede às suas definições. Internet, intranet, extranet. São tipos de redes, certo? São tipos de rede que estão relacionadas a algumas características. A primeira diz que a mesma rede fechada interna... Como é que é? A mesma rede fechada interna e exclusiva a uma comunidade. Pode ser utilizada por meio de acesso exigindo usuário e senha, ou por uma rede privada virtual, uma VPN, criando-se uma conexão entre o dispositivo fora da rede, fora do ambiente ali que você está querendo fazer o acesso. Nesse caso aqui, é o que? Internet, intranet, extranet. Você está vendo que ele está falando assim, poxa, pode ser acessado de fora. É uma conexão que faz por VPN. Isso aqui tá com cara de extranet, né? Vamos para as próximas? Bizu Fundatec. Deu uma bugada, deu uma travada, vai para as próximas aqui. Vamos lá? Rede que possibilita que computadores e outros dispositivos troquem dados e informações entre si, por meio de serviços como redes sociais, e-mails, fórum, entre outros serviços. Espera aí, aqui troca informações entre si por meio de serviços como rede social, e-mails, fórum, entre outros serviços abertos. Isso aqui é o clássico de quê? Internet, né? A rede mundial de computadores. Rede empresarial interna. Eita, interna, intra. Voltada exclusivamente para a comunidade. A rede só pode ser acessada por pessoas autorizadas e a partir de computadores ou dispositivos corporativos, ou seja, ambiente restrito, fechado, interno, privado, exclusivo, dentro da empresa. Intranet. Então aqui é a intranet. Rani, a extranet pode ser feita por VPN? Na verdade, não é. O pode aqui é meio complicado, né? Porque eu posso sim fazer uma conexão com uma extranet sem ser por VPN, mas não é indicado, né? Não é muito aconselhado, não. Então, a extranet sim é uma conexão externa, também é fechada, tem que ter login e senha, não é aberto a todo mundo, são pessoas específicas que vão ter acesso. Mais um aqui, né? Mas vamos lá, 312, a gente já tem um gabarito. Rede Mundial de Computadores, já vamos de número 1 aqui, cujo funcionamento é baseado na pilha de protocolos TCP, o sistema de pilha de protocolos. Vale lembrar que nós temos o 4, de 4 camadas e 5 camadas, RITA, Rede Internet Transporte e Aplicação, ou FERTA, Física, Enlace, Rede Transporte, Aplicação.
Vale lembrar do modelo OSI, que tem 7 camadas, né? O modelo TCP/IP tem quantas camadas? 5 ou 4 camadinhas. Tudo bonitinho, tudo lindo. Então é isso, gabarito letra A. Questãozinha 11, meu gato, minha gata. Quando surgiram as redes públicas de dados e mais tarde a internet, muitas empresas optaram por mover seu tráfego de dados para a rede pública, mas sem desistir da segurança da rede privada. Essa demanda logo levou à criação de redes privadas virtuais, as VPNs, que proporcionam canais de comunicação seguro por meio de conexões públicas. Ou seja, a VPN você vai criar uma criptografia, uma comunicação segura através da internet, que é essa conexão pública que ele está dizendo aqui para você. Em relação à VPN, vai lá para baixo. Uma VPN é criada estabelecendo um canal de comunicação seguro denominado túnel. A VPN trabalha com o tunelamento correto, através do qual os dados passam pela internet, ou seja, esse ambiente público que eu acabei de falar para você. Afirmativa 1, correta. E usa vários protocolos para isso. O cara mais indicado, o IPsec, tá bom? O IPsec ele se desmembra em algumas partes, o AH e o ESP. Então ele tem o RA e o esperto e o ESP. Então o IPsec ele se desmembra em duas partes. Acho que a banca não vem perguntando a tanto, mas ainda assim tá aí para você. Então VPN, conexão criptografada, protocolo mais utilizado, IPsec. Claro que tem muitos outros, SSH para acesso remoto, o TLS, SSL, né? Enfim, tem muita coisa boa utilizada aí. Então a afirmativa 1 é verdadeira, né? Então se a afirmativa 1 é verdadeira, 50% de chance aqui. O protocolo de segurança da internet IPsec é usado para implementar RAN e passos, proporcionando privacidade, integridade, autenticação, criptografia. Então o item 2 também está correto. E o item 3, a segurança das VPNs fundamenta-se em 3 conceitos: autenticação de usuário, criptografia e acesso controlado ao túnel. Aqui eu acho um pouco sacanagem do examinador, porque tem uma regra, uma lógica de operação. Se está indo, se está voltando, se é o recebimento, se é o envio. Como ele não falou assim que é uma operação passo a passo, são os conceitos necessariamente nessa ordem, nessa sequência, ele só falou assim, ó, tem um bagulho lá. Né? Tem autenticação, ou seja, tem que ter autenticidade, tem que saber quem é quem. Tem a criptografia, a proteção. Lembra que eu falei que o protocolo ele é separado por partes? Sim, quem faz a autenticação? O Authentication Header, cabeçalho de autenticação. O ESP, ele faz a criptografia. Então, o IPsec trabalhando com o tunelamento, aqui ele faz a autenticação e aqui ele faz a criptografia. Tá bom? Autenticação, criptografia e o acesso controlado, porque o objetivo é esse daí, né? Então, as 3 estão corretas. Gabarito 3. A gente aproveita para dar uma avançada, né? Então, gabarito letra I. As 3. A gente aproveita para dar uma avançada aí. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. Vamos para a próxima. Bora! Questãozinha 12, na sequência, diz assim, ó, deixa eu só tirar essa corrente chata aqui. Assinale a alternativa verdadeira em relação aos conceitos de Dark Web, Deep Web, os conceitos ali da internet, né? A rede mundial de computadores, as subdivisões da internet. Dark Web é acessada apenas por pessoas que cometem crimes. A Dark Web é um ambiente muito grotesco que geralmente, a maioria dos casos, 99% é crime. Não dá para falar somente apenas. E a polícia que vai lá na Dark Web para investigar casos, elas estão cometendo crime? Não. Elas estão fazendo investigações. Então, acessar a internet, a superfície, a Deep e a Dark, não é crime, tá? Mas geralmente quem vai no escurinho do cinema é porque tá querendo chupar drops de anis, né? Gabarito letra B.
Dark Web inclui a Deep Web. É o contrário. Dentro da camada da internet, nós temos a superfície, nós temos a Deep. Não é isso? A Deep Web. Dentro da Deep Web, nós temos a Dark. Então, dentro da Deep é que existe a Dark Web. Dark Web e Deep Web são a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome, mas os nomes mudaram ao longo do tempo. Letra D, Deep Web é acessada apenas por pessoas que cometem crime, é a mesma coisa da Dark. E Deep Web inclui a Dark Web, que é inclusive a maior parte do conteúdo. Há quem diga 97%, há quem diga 93%, mas uma coisa é certa, seja 93%, seja 97% do conteúdo, aqui nós temos de 3 a 7%, não tem como ter certeza disso, então a banca não vai jogar esses percentual, fica tranquilo, não tem como garantir. Mas a gente consegue garantir que a maior parte do conteúdo que existe na web está na Deep Web, né? O que nós acessamos ali no Google, que é um conteúdo indexado, que a banca pode falar assim, né? Pô, o Rony fez uma pesquisa no Google, o Google indexou o quê? O que é indexar? Resultado de pesquisa. O que o Google retornou como pesquisa? O que está só na superfície da web. O Google não trabalha com a Deep Web e Dark Web. 13. Quanto às redes de computadores, relaciona a coluna 1 à coluna 2, associando cada tipo de rede à sua respectiva identificação. LAN, MAN e WAN. Conjunto de computadores interligados em uma área dentro de um campus ou de um edifício, em uma empresa, um ambiente mais restrito, local. Aqui nós temos uma rede local, o item 1. Rede em que as conexões abrangem apenas uma cidade. Pô, peraí, já não estou mais dentro do prédio, eu peguei uma área circunscrita maior, eu peguei uma divisão maior agora, né? Então, eu estou pegando continentes, países, então não é o WAN. Ficamos no meio termo, rede metropolitana. A Metropolitan Area Network, o elemento número 2. Redes de computadores interligados a grandes distâncias, ultrapassando cidades, continentes, países, por que não, né? Aí é a WAN. Então ficou 1, 2 e 3. Vamos ver o que nós temos de 1, 2 e 3? Só o gabarito letra B. A última afirmação. Pode ser composta por redes locais, pode ser composta por redes locais, computadores de grande porte, equipamentos de multimídia e outros interligados com interoperabilidade e conectividade, compartilhando meios de transmissão. Aqui ele está falando, ó, redes locais quando se cruzam, se comunicam, se interligam. Computadores de grande porte, equipamentos de multimídia e outros interligados com interoperabilidade, compartilhando meios de transmissão. Esses meios de transmissão são o quê? Basicamente roteadores. Mas nesse caso, poderia tanto ser uma rede metropolitana como uma rede de longa distância. Poderia ser 2 e 3 aqui. Porque a rede metropolitana também pode conectar redes locais. Por exemplo, o meu prédio aqui com a minha casa, que é um bairro longe aqui do prédio, uns 4, 5 quilômetros. Poderia tranquilamente me conectar por uma rede metropolitana. Aqui é uma LAN, lá é uma outra LAN, né? O que não poderia ser é uma rede local. Então, tanto faz, 2 ou 3 aqui. Nesse caso, a única opção aqui, né, já seria a alternativa letra B. Relacione a primeira com a segunda coluna aqui agora sobre pilha dos protocolos. Camada de aplicação, transporte, internet, enlace. Aqui é para ver onde que os protocolos residem, né? A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é o IP e o ICMP. Bom, o IP, ele está relacionado a qual pilha de protocolos? Se você observar essa questão aqui, eu sempre falo que essa questão ela tá meio chata. Por quê? Ele misturou termos e nomenclaturas do modelo de 5 camadas e 4 camadas. Lembra do FERTA? Física, enlace, rede, transporte, aplicação. E o de 4 camadas? RITA, rede, internet, transporte, aplicação. Rede, internet, transporte e aplicação.
Só que ele misturou. O que ele fez? Ele pegou a nomenclatura enlace e a nomenclatura internet. Esse examinador, né? Então ele fez um bololô, uma mistureira só aqui. Mas vamos lá. Camada de aplicação. Quem que nós temos na camada de aplicação? HTTP, HTTPS, SMTP, RTP, Telnet, SSH, o SSL, o TLS, o DNS, o HTTPS, o SMTP, o POP, o IMAP, são todos protocolos que usam em programas, aplicativos, navegadores de internet, correio eletrônico, se estão usando dentro de programas de aplicativos a aplicação. A segunda camadinha que ele apresenta para a gente é a camada de transporte, e vale lembrar que é de baixo para cima, tá? 3, 4, 5. Qual é a primeira camada? A camada física ou camada de rede? Camada de internet, aplicação é a última, tá? Então é de baixo para cima. Mas aqui na camada de transporte, os dois mais clássicos são quem? TCP e UDP, os dois protocolos mais clássicos da camada de transporte. Então ficou o que aqui? 1, 2 no final? 1, 2 no final a gente já tem o gabarito. O IP e o ICMP, clássico da camada de rede ou camada de acesso à internet. Como a nomenclatura do abençoado aqui não foi rede, mas foi internet, a gente vai de elemento número 3. Só corroborando para com o gabarito e sobrou 4, DSL, SONET, Ethernet, ele fala SONET, que desgrameira isso SONET, né? Mas o DLS, o DSL, o Ethernet seria o ambiente físico, o ambiente da camada de rede, o ambiente de enlace, seria a junção desses dois num só. Então o cara fez cagada aqui, né? Seria a camada de rede ou host, mas a nomenclatura enlace ali não está muito correta, certo? Então fica meio que embananado. Aí você fala assim, pô, Rani, mas espera aí, não fica na camada física? Não vamos entrar nesse mérito aqui, tá? Por quê? O modelo TCP/IP, ele vai jogar para a gente a interpretação de 4 camadas. Quase não tem questões da banca falando dos 5 camadas. E quando cai, não cai vinculação de protocolos, cai lá execução, funções, né? Aí dá para desenrolar tranquilamente, não precisa se preocupar com isso. A questão 15, na sequência. Qual é a principal vantagem do protocolo Internet Control Message Protocol, ICMP? Realizar diagnóstico de rede. Apesar de ser menos seguro, tem suporte a VLAN. Ele é menos seguro, não tem nada a ver com segurança e proteção, né? Letra C. Transmitir dados em redes WAN de forma eficiente. Na verdade, ele não trabalha com eficiência, ele só quer fazer um teste de conexão. Ele só quer fazer o quê? O diagnóstico para comunicação, né? Oferecer maior espaço de endereçamento. Aqui é o IPv6. Traduzir nomes de domínio. Domain Name System, o DNS, Sistema de Nome de Domínio. Então, ficamos com o gabarito alternativa letra A. E o ICMP, ele opera como? Basicamente, eu quero te mandar uma foto, um vídeo, só que esse arquivo é muito grande, vai demorar um pouquinho para eu te mandar. Então, antes de eu te mandar, eu quero saber se o seu computador está receptivo, está ligado na internet, está funcionando, você está ocupado conversando com outra pessoa. Então, eu faço um teste de conexão ICMP. O ICMP, ele é chamado do ping, né? Ou eco ICMP. O que é o eco ICMP? O que é o ping? Eu faço um teste de comunicação para ver se você está funcionando e eu retorno com um relatório. Eu retorno com um resultado desse diagnóstico. Olha, a máquina está funcionando, 100% de sucesso, pode mandar os arquivos. Olha, ela está ocupada ou está desligada, enfim, tem algum problema, não dá para mandar os arquivos agora. Aguenta, coração, espera um pouquinho. Então, o ICMP, ele é capaz de fazer esses testes de conexão. Questão 16. Sobre os protocolos utilizados na camada do modelo de referência TCP/IP, analise as características abaixo. Camada que contém todos os protocolos de nível mais alto, como o protocolo de terminal virtual, o Telnet, o protocolo de transferência de arquivos, o FTP, e o protocolo de correio eletrônico. Outros protocolos importantes que foram incluídos ao longo dos anos nessa camada são DNS, HTTP, né, usado ali para buscas nas páginas, na internet. O RTP, utilizado para entregar mídia em tempo real, que é o tal do VoIP, da videochamada, certo?
As características acima definem qual camada? As características acima. O protocolo HTTP, HTTPS, Telnet, SMTP, esses protocolos estão em qual camada? Camada de aplicação. Camada de aplicação, gabarito, alternativa letra C. Na camada de transporte, TCP, UDP, a gente já viu camada de internet ou camada de rede. É o ICMP, o IP, IPv4, IPv6, IPsec. Camada de enlace, camada de rede, aí não tem que entender a nomenclatura que o examinador trouxe ali, mas basicamente o Ethernet, SONET, a gente viu lá, né? Então é isso aí, meu gato, minha gata. Questão 17, ó, são vantagens da computação em nuvem. A computação em nuvem possui alta disponibilidade? Com certeza, inclusive, isso aqui está relacionado indiretamente à escalabilidade. Alta disponibilidade é a capacidade que você tem de expandir o sistema de comunicação. É a capacidade que as empresas têm em fornecer mais recursos, né? Ou seja, a possibilidade de expandir, de escalar. Fechou? E o que é a flexibilidade? É a adaptação. O sistema se ajusta, se adapta. Então, escalar é expandir, é crescer. Flexibilidade, elasticidade é se ajustar. Ter um alinhamento, um nivelamento ali. Beleza? Então, são vantagens da computação em nuvem. Alta disponibilidade. Dependência do fornecedor. Então, quando você contrata a computação em nuvem, você se lascou, que agora você fica refém da empresa lá, da Google, da Microsoft. Não é uma dependência, né? Claro que você vai ter um contrato com o seu fornecedor, mas você não se torna aí, vamos pôr, dependente dos caras, né? Escalabilidade, potencial de expandir, avançar. Redução com custos de TI. Sensacional essa afirmação também, porque essa redução é muito mais impactante para pequenos, médios negócios ou grandes negócios que estão numa performance de expansão agora. Para ultra, mega, hipers empresas e tal já não é mais interessante, porque a grande volumosidade dos dados é mais interessante ter o seu próprio data center, né? A sua própria central ali. Mas pequenos e médios negócios é muito importante. Por exemplo, aqui na Rani Passos, nós somos um pequeno negócio. Compensa eu gastar R$1 milhão comprando o servidor ou compensa eu pagar 2, 3 mil reais mensal e contratar um serviço em nuvem? Compensa eu ter um serviço em nuvem, entende? Então, traz muita redução. Eu não preciso contratar um funcionário, eu não preciso comprar equipamentos, refrigerar, estrutura, é muito custo, né? Então, compensa eu partir para um ambiente online para nuvem. Vamos para a nuvem. Então, elemento 1, 3 e 4. Gabarito para a questão 17, letra C. O item 18 também sobre a nuvem. Analise os tipos de serviço de computação em nuvem abaixo: a infraestrutura, a plataforma e o software como serviço. Em quais deles o hardware de servidor é gerenciado pelo provedor de serviço em nuvem? Preste atenção, porque quando você contrata o modelo SaaS, PaaS e IaaS, o provedor é responsável por controlar 100% do hardware. Quando você contrata o modelo SaaS e o modelo PaaS, você só usa, tá bom? Quando você contrata o modelo IaaS, você pode configurar algumas coisas. O que você pode configurar? Sistema operacional, programas, alguns programinhas, certo? Você pode configurar o sistema operacional, alguns programas, certo? Alguma parte lógica, os middlewares, lógica. A parte lógica você pode gerenciar, mas em nenhuma delas você vai gerenciar hardware. Ou quando você contrata a Microsoft. Oi, Microsoft, tudo bem? Eu quero contratar um espaço de armazenamento. Aí você vai lá e tem que ficar mexendo nas peças, no hardware. Você vai lá para os Estados Unidos só para poder gerenciar o hardware. Não, isso é responsabilidade 100% do provedor. Então, por mais que você, usuário, possa manipular algumas coisas que você contratou, você pode configurar parte lógica. Você não vai acessar parte física, parte de hardware. Então, quais serviços o hardware é gerenciado pelo provedor? Todos os serviços, o IaaS, o PaaS e o SaaS, né? Então, todos eles são de responsabilidade do provedor. Questãozinha 19. Entre as alternativas abaixo, qual melhor indica a diferença entre nuvem pública e nuvem privada? A pública é usada por empresas públicas, enquanto a privada... nem vou comentar essa.
Na nuvem pública, a infraestrutura é compartilhada, enquanto na privada ela é de uso exclusivo, é um serviço dedicado. E vale lembrar no seguinte, pode ser um terceirizado, viu? Eu, Rani, não quero comprar um equipamento por aqui dentro do meu prédio e contratar um funcionário, mas eu posso, por exemplo, chegar ali no cara da esquina que tem uma empresa de nuvem. Eu chego lá para ele e falo assim, ô Cláudio Computing, né, ô Cláudio, eu quero contratar você, só que eu quero que você preste um serviço somente apenas para mim, um serviço exclusivo para minha empresa, um serviço exclusivo para mim. Certo? Então ele não pode prestar serviço para mais ninguém. Posso dizer que a empresa Rani Passos está na nuvem privada, porque eu contratei o Cláudio e o Cláudio lá, ele é meu único, eu sou o único cliente direto do Cláudio. Então a gente tem uma... E se deu problema, tem que escalar, tem que configurar, eu preciso propor isso ao Cláudio, né? Claro que ele vai gerenciar a infra para estar rodando, executando bonitinho. Mas melhorias, evoluções, pipipi, é só para você entender que a nuvem privada não necessariamente precisa estar dentro do prédio, eu posso contratar um terceirizado para prestar serviço dedicado, exclusivo. Na pública não há segurança para os dados, nas duas existem segurança. Na pública os dados, assim como a infraestrutura, são compartilhados entre os usuários, já na privada apenas a infraestrutura, não tem compartilhamento, só o uso pelos usuários ali. Ô Jesus! A pública é sempre gratuita. Não, embora em muitos casos eles ofereçam uma amostra gratuita para você. Aí se você se identificar, se você gostar do serviço, você pode contratar a parte paga, né, a parte avançada completinha lá. Mas não é sempre gratuito, não é característica. Pública gratuito, privado pago, não quer dizer, né? Questão 20. São recomendações para prevenir-se de riscos de segurança relacionados ao uso dos cookies. Configurar o navegador para que, assim que fechado, os cookies sejam apagados. Isso aqui não é a configuração padrão, mas você pode personalizar, é basicamente isso que a questão está falando. Se você quiser personalizar as configurações para que tenha ainda mais precaução, mais segurança, é quando você fechar a sua navegação, ele apagar os cookies, ou seja, você não deixa rastros, não deixa vestígios, porque os cookies quando você acessa, por exemplo, aqui o site Rani Passos, o meu site, ele vai registrar suas preferências, por exemplo, cor da plataforma, os botões, os ícones, né? Lá na homepage, qual é o último vídeo que você assistiu, você não perde tempo tendo que personalizar tudo de novo, beleza? Então, toda vez que você abrir a plataforma, vai ter lá um cookiezinho que vai personalizar a navegação para você. Isso é o meu servidor que salvou no seu computador, tá? Aí o seu computador, quando acessa o meu servidor, ele entrega esse cookie novamente para que haja uma personalização automática, para que você não precise toda vez ficar apertando os mesmos botões, fazendo a mesma coisa lá. E uma das seguranças você terminou de navegar, você clica para fechar, ele apaga esses dados de navegação aí, né? Então, essa é uma das formas, por exemplo, navegando anonimamente, né? Mas aqui você pode adicionar essa configuração para navegações convencionais também, não só anônimo. 2. Utilizar a opção de navegar anonimamente quando usar computador de terceiro, sim, acabei de falar, né? Navegação anônima aí é uma ótima forma. E configurar o navegador para não aceitar cookies de terceiros, né? Tipo, você vai acessar uma plataforma, um site, alguma coisa, e existe um cookie integrado lá que não é daquele site, é um marketing, alguma coisa, uma parceria que eles fizeram. Isso acontece bastante. Então, você não aceitar cookies de terceiros é também um belo procedimento de proteção e segurança. E vale lembrar que cookies são diferentes de bolachas. Não, são diferentes de cache. Ah, velho, deixa eu fazer minhas piadas, eu não consigo fazer minhas piadas é tudo ruim, eu vou fazer piada do quê? Ah, o João tacou um notebook na cabeça do Pedro. Eu nem tenho. A Maria pegou o pendrive e furou as costelas do João. Eu não tenho com o que fazer piada. Nas informáticas aqui, o Rani foi lá e fechou o Excel e apertou o botão para desligar o computador. Não tem piada, velho. Deixa eu fazer minhas piadas boas aqui. As melhores eu conto pra você. As piores eu vou te prevenir disso aí. 21, vamos lá. Tô tomando minha água aqui, viu? Analise as assertivas abaixo sobre o Microsoft Word 2019. Versão para computador em sua configuração padrão e em português. Rascunho e layout de impressão são modos de exibição do documento.
A régua localizada, isso aqui existe, né? Então, primeira afirmativa, a gente pode dizer que está correto. O layout padrão, né? O layout de impressão é o padrão. Você pode alterar lá pela guia exibir. Então, você vai lá pela guia exibir, que vai regir tudo pra gente aqui. Todas as alternativas estão relacionadas à guia exibir, à guia exibição. Então, sim, você pode alterar o modo de exibição, tela cheia, rascunho, né? Tem vários modos lá, layout da web. A régua localizada na parte superior não pode ser ocultada? Claro que pode. Você vai lá na guia exibir e pede para não exibir a régua, né? Que aparece, por exemplo, aqui a página em edição, tem uma reguinha aqui e tem uma reguinha aqui do ladinho também, né? Você já deve ter apanhado dessa régua para mover ali a margem. Então, a segunda está errada. Então, a primeira está correta, a segunda está errada. 50% de chance não, né? Já temos o gabarito aqui. Ao utilizar o modo de movimentação de páginas lado a lado, é possível exibir todas as páginas do documento como miniaturas. Legal! Você está com a tela do seu computador lá. Aí você quer ver todas as miniaturazinhas das páginas, né? Você pode ir lá pela guia exibição também pedir para colocar lado a lado. Se for assim, muita página, você vai ter que rolar a tela para cima e para baixo, né? Mas basicamente você pode exibir miniaturas. Você pode também fazer a operação de comparar documentos, certo? Que é lá dentro da guia referência daí, né? Desculpa, dentro da guia revisão. Dentro da guia revisão você consegue comparar documentos. Pegar uma versão recente com uma versão anterior e ver o que tem diferente. Aí também ele gosta de colocar um do lado do outro. Mas esse modo lado a lado é para você abrir ali basicamente diversas páginas do seu documento como miniaturazinhas pequenininhas. Então, 1 e 3 está correto. Questãozinha 22 diz assim, ó. Em relação a funcionalidades avançadas no Word, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiro e F se falso. O modo de exibição revisão permite sugerir alterações sem modificar diretamente o conteúdo original do documento. O modo de exibição revisão permite sugerir alterações às versões recentes do aplicativo. Não é mais... meu Deus, tô tentando lembrar aqui. Ortografia e gramática, né? Agora é editor. Lá pela ferramenta editora, ele pode inclusive te dar ali sugestões de escritas, né? Pela inteligência artificial, o Copilot, ferramenta de IA que pode te auxiliar aí. Bonitinho. Então, o modo de exibição, a guia revisão lá da guia revisão. O modo de exibição revisão permite sugerir alterações sem modificar diretamente. Sim, ele vai te apresentar possibilidades de ajuste sem alterar diretamente o documento lá. Então isso aqui é certo, isso aqui é verdadeiro. A guia referência é utilizada exclusivamente para inserir imagens. Não, aí é a guia inserir, né? Aí vacilou. O recurso controlar alteração pode ser ativado para registrar modificações feitas por diferentes revisores. Aí quando você ativa o modo de controle de alteração, você vai permitir ou rejeitar as alterações que foram apresentadas ali depois, né? Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. A gente já tem aqui, mas vamos para a última opção. A faixa de opções pode ser personalizada para incluir comandos específicos utilizados com frequência. Você pode clicar com o botão, volta para cá, você pode clicar com o botão direito personalizar a faixa de opções e por lá você pode acionar os atalhos, inclusive trocar os botões de lugares, o botão da página inicial joga para inserir, da inserir joga para a página inicial, você pode personalizar o aplicativo sim. A faixa de opções pode ser personalizada para incluir comandos específicos utilizados com frequência, você pode tanto personalizar isso através de botões ou comandos em atalhos, né? Você pode fazer atalhos também através das opções, lá dentro das opções, menu, arquivo, opções, você pode alterar, criar atalhos. Mas aqui ele está falando dos botões, né? Você pode alterar os botõezinhos lá. Só para garantir então, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, gabarito letra E. Bora acelerar um pouquinho mais rápido aqui, ó, no Excel. Se a fórmula conte ponto valores
A1 até C3 for digitada na célula C4, qual será apresentado o resultado? Tem o conte valores, tem o conte C, tem o conte num, né? Tem o contar vazio, né? Então são várias as funções de contagem. Nesse caso ela não soma, não multiplica, não divide, ela só vê a quantidade de células que atendem à situação, de ser número, de atender a um critério, de estar preenchido com qualquer valor ou de estar vazia, né? Então a função conte é para contagem de células. Então de A1 até C3, quantas células possuem algum valor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 células preenchidas por qualquer coisa. Então, conte valores vai contar células que estão preenchidas por qualquer valor. Então, conte valores. Ah, mas eu estou querendo saber quais valores são maiores do que 30. Maior do que 30, vale lembrar que quando usa caractere de comparação, maior que, menor que, tem que colocar entre aspas. Aí você tem que usar o conte C. Conte C, ele trabalha com critérios. Carlos é o gerente comercial responsável por analisar os resultados de vendas de sua equipe. Para isso ele utiliza o Excel, onde criou uma tabela para monitorar o desempenho de cada representante de venda nas últimas semanas. E a tabela criada por Carlos contém os valores apresentados na figura abaixo. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica o resultado que será apresentado se Carlos digitar em C7. Aqui na célula C7, o Carlos escreveu maior de B2 até C6. De B2 até o C6, ele quer saber quem é o maior da posição 2. Não é isso? Maior e menor é diferente de máximo e mínimo. Vale lembrar que o máximo e mínimo, revisando pontual, máximo e mínimo, ele mostra para você diretamente o valor da posição máxima ou da posição mínima. O maior e menor você precisa obrigatoriamente indicar o índice de posição, ou seja, primeiro maior, segundo maior, primeiro menor, segundo menor. Você tem que indicar a posição. Nesse caso ele quer o segundo. Quem é o primeiro maior? O primeiro maior, nós temos o 65, né? O segundo aqui é o número 50. O terceiro, 47. Então, como ele quer o segundo, questãozinha 24, gabarito, letra B, né? 50 é o nosso gabarito. Se fosse menor, qual é o menor da primeira posição? 12. O segundo menor é 20. Então, ele vai trabalhando com índices de posição. Fechou? Questãozinha 25 agora sobre metadados. Em um sistema de gerenciamento de banco de dados, qual conceito descreve informações sobre a estrutura de tabelas? Quando a gente tem, por exemplo, lá no banco de dados relacionais, a tabela aluno, onde aluno vai ter um código, aluno vai ter um nome, aluno vai ter uma idade. Aí eu tenho vários registros, né? Eu tenho vários alunos cadastrados. Esses dados aqui, ó, idade, o que eu sei que é, por exemplo, aqui do Rani, 33. O que é esse valor 33? Vamos buscar o metadado? Qual que é o metadado? O metadado, por exemplo, é a palavra idade. Idade está falando que é 33. Ah, mas eu quero um outro metadado desse 33. O outro metadado é a palavra Rani. Pô, o que é Rani? Rani é o quê? É o nome dele? É o sexo? É o endereço? O que é Rani? A gente pega o metadado de nome. Então, metadados são elementos. Estou falando isso dentro de uma tabela, dentro de uma estrutura de uma tabela, de um banco de dados, certo? Então, nesse caso, os metadados são as colunas, os elementos que me ajudam a entender e organizar e classificar melhor o meu dado. É o que a banca está dando de exemplo. Em um sistema de gerenciamento de banco de dados, qual conceito descreve informações sobre a estrutura da tabela, como nomes das colunas, os tipos de dados? Esse dado aqui é um número. Mas é um número, sim, um numeral, mas numeral, eu precisei falar para você que é um numeral, olhando isso aqui você sabe que é um numeral. Você sabe que é um numeral, mas se eu disser que é um numeral, faz sentido para você? Sim, só que numeral é um metadado, ou seja, uma informação da informação, né? 33 é uma idade, você sabe pela coluna, e é um numeral porque são algarismos arábicos aqui, né? Então você entendeu as referências aqui, né, os metadados, sendo fundamental para a definição e organização de dados. Isso aqui são o quê? Metadados. Questãozinha 25, letra A. E o que eu acredito que vai cair para você são os tipos de metadados. As regras de conteúdo nos metadados descritivos são exclusivas para
para aplicações relacionadas aos dados vinculados? Não, pô, quando a gente fala de metadados descritivos, aqui a gente está falando sobre a estrutura, não é? A gente está falando sobre descrever a estrutura. Não estou falando de uma avaliação, de um gerenciamento. Quando eu estou falando de um gerenciamento, de um controle, é um metadado administrativo. O descritivo, ele vai detalhar acerca de alguma coisa, né? Então ele vai trazer ali um detalhamento estrutural, um detalhamento trazendo elementos, né, informativos descritivos, e não sobre gestão, manipulação, controle. Isso é metadado administrativo, né? São exclusivas para aplicações relacionadas aos dados vinculados, não existe essa exclusividade, substitui a necessidade de padrões, não tem nada a ver isso aqui. Aí a banca joga coisas bonitas só para você ficar com medo, palavras esquisitas que você nunca viu. Determinam como os dados devem ser representados e quais informações inclui nos registros. Isso aqui é para todos os tipos de metadados, né? Metadados estão relacionados a como esses dados vão ser vistos, utilizados, gerenciados, aceitos e tal. Mas, Rani, a descrição acerca de... A descrição do conteúdo é descritivo. Agora, a forma de manipulação é administrativo. Mas você concorda comigo que todos os metadados possuem dados, possuem informações internas, né? Garantem que a estrutura hierárquica de todos os elementos do metadado seja preservada. Não tem essa garantia, né? Isso aqui é mais para metadado de preservação. São responsáveis por definir a interoperabilidade semântica entre diferentes sistemas, o sangue do cordeiro. Então fica só com o administrativo, descritivo, são os dois metadados aí que eu acredito que a banca pode cobrar. Beleza, galera? Olha, uma horinha ali de revisão rápida com vocês, a gente acabou passando um pouquinho, mas não tem problema, o objetivo é sempre entregar o máximo de informações, né? Gente, ó, o pessoal perguntando, cadê o material? Material, você que tá comigo no YouTube, o material tá aqui embaixo na descrição, você que tá comigo no site, o material tá aqui embaixo também para você, na opção ali de materiais, cadernos, enfim, conteúdo, alguma coisa vai estar ali para você, só clicar e baixar o seu PDF. Fechou? Galera, bom, essas são as minhas apostas. Qual que é a minha sugestão, a minha dica para você? Pega esse material aqui e vai para a prova. Um dia antes da prova, resolva todas essas questões de novo. Rani, eu errei a questão 5, volta aqui e assiste só a questão 5. Rani, errei a questão 7, volta aqui e assiste só a 7, tá? Então, dê uma revisada de novo, porque essas aqui são as minhas apostas. Se Deus quiser, a gente vai acertar pelo menos umas 10. Imagina na minha revisão eu acertar 10? Ah, glória a Deus, né? Eu vou dar pulo de 10 metros de altura. Pô, é isso, galera. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia. Você que tá comigo aqui não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta. É muito importante pra gente, tá? E torne-se membros. Membros sempre tem acesso a muitos conteúdos gratuitos aqui, um curso completaço, muita coisa boa. Valeu, gente. Fica com Deus. Até o próximo encontro. Boa prova pra todo mundo, tá? Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Valeu!